Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 31 de janeiro. O tema do nosso devocional é a natureza do reino de Deus. O nosso texto base está em Êxodo capítulo 19, versículo 4, que diz: Agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Quando falamos que o reino de Deus tem uma natureza, nós estamos querendo dizer que o reino de Deus ele não é genérico, ele é constituído de um tipo de gente específica. O reino de Deus é constituído de um povo sacerdotal. Lembre-se dos 4 elementos de um reino: o rei do reino, o povo do reino, a legislação do reino e o território do reino. O rei do reino tem um povo e esse povo é um povo sacerdotal. Primeira coisa que é muito importante entendermos é que se o reino de Deus é eterno, se o reino de Deus existe antes e vai além do homem e de toda a terra, e esse reino é um reino sacerdotal, nós chegamos a um questionamento. O reino sempre foi sacerdotal ou o reino de Deus se tornou sacerdotal por causa do pecado? Como nós já comentamos aqui, nós temos uma tendência a pensarmos a partir da queda. Porém, nós estamos aprendendo aqui a desenvolver uma mente teológica que sempre vai pensar cada princípio a partir da perspectiva de Deus. E quando nós vamos olhar para o contexto em que Deus fala sobre o sacerdócio nas Escrituras, o sacerdócio vai ser entregue a Arão como um estatuto perpétuo. Isso está lá em Êxodo capítulo 29, do versículo 6 ao versículo 9. O que é isso? É uma constituição, uma ordenação de natureza perpétua. É um decreto específico a partir de uma realidade eterna. Então isso significa que o sacerdócio não foi criado a partir do homem e por causa do pecado. Ou seja, o homem não se tornou sacerdote por causa do pecado, mas ele foi criado para o sacerdócio e por causa do pecado ele é redimido para reassumir a sua identidade e a sua função sacerdotal. Por isso que nós entendemos que desde o princípio o homem foi criado para o sacerdócio. Foi criado para estar diante de Deus como ministro sacerdotal e cumprir a sua vocação de cultivar e guardar, ser fértil, multiplicar, encher, sujeitar e dominar sobre toda a terra. Portanto, se nós formos pensar algumas características dessa natureza sacerdotal do reino, a primeira delas é que o sacerdócio é uma consciência de Deus. Por quê? Porque todo sacerdote reconhece que a vida é de Deus, a vida vem de Deus, a vida é dada por Deus e a vida deve ser vivida para Deus. Por isso que Salmo 16, na oração sacerdotal, vai dizer que tu és a porção da minha herança e bem algum possuo senão a ti. Portanto, antes de tudo, o sacerdote tem consciência de Deus, consciência de quem é Deus, de que tudo é de Deus e que tudo é para Deus. No vocabulário do sacerdócio não existe o verbo ter, mas existe o verbo ser. Ele não tem um anseio pelo que pode ter, mas ele sim tem um anseio pelo que ele pode se tornar em Deus. Por isso que Paulo, em Romanos 11, vai nos entregar um dos textos mais importantes para compreendermos essa consciência sacerdotal, porque ele vai expressar em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, uma doxologia maravilhosa, dizendo: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que fosse recompensado? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
Nós só vamos entender o sacerdócio a partir da consciência de quem é Deus. Essa consciência de Deus vai desenvolver em nós a consciência de pertencimento e dedicação total da vida. Porque em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 4, após Páscoa, em que eles são resgatados por preço de sangue, eles são chamados do Monte Sinai e o Senhor declara: vocês agora são para mim, são meus, meu reino de sacerdotes, uma nação consagrada, separada, o povo de propriedade peculiar, o meu tesouro pessoal. Por isso que Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 7, vai dizer: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o sacerdócio é consciência de pertencimento e dedicação total da vida. Todo homem e mulher sacerdotal tem consciência de que um morreu por todos, logo todos morreram, logo a vida que vivemos não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Pedro vai aplicar essa palavra de Deus ao povo de Israel, à igreja, porque a igreja, uma vez comprada com o sangue do Cordeiro para Deus, ela também é constituída reino sacerdotal. Por isso que em 1 Pedro 2,9 ele vai dizer: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos esses textos estão relacionando o reino com o sacerdócio, porque o reino de Deus é constituído de um povo que é sacerdotal. Então nós entendemos que o reino é sacerdotal, que o homem desde o princípio foi constituído sacerdote de Deus. Mas o que é o sacerdócio? Geralmente você vai encontrar as pessoas falando que sacerdócio é serviço, por isso que se relaciona o sacerdócio com o ministro e ministro com o ministério. Mas essa perspectiva é uma perspectiva operacional e nós sabemos que o reino de Deus é relacional. Antes de qualquer ideia de serviço, precisamos desenvolver a ideia de natureza. Portanto, sacerdócio não é primordialmente serviço, mas é prioritariamente uma natureza. Porque se temos natureza sacerdotal, fazemos. Todo aquele que tem natureza sacerdotal, ele faz algo para a glória de Deus. Mas nem todo aquele que faz tem natureza sacerdotal. Então, o que somos precede o que fazemos. O que somos valida o que fazemos. Por isso que desde o Antigo Testamento, o sacerdócio vai ser representado por meio de linhagem familiar. Antes de tudo, o sacerdócio não se enquadra num trabalho a ser feito, mas numa família a qual pertencemos. O sacerdócio era representado na casa de Arão, aqueles que eram pertencentes à tribo de Levi, a tribo que foi encarregada de um serviço, que posteriormente ficou conhecido como o sacerdócio levítico. Isso está lá em Êxodo, capítulo 28, a partir do versículo 1. Então, veja bem, uma família que ficou encarregada de um serviço. Um texto muito interessante para nos ajudar a entender isso é o texto de Esdras, capítulo 2, versículo 62, em que eles estão recrutando sacerdotes para a restauração. E nesse processo, o nome de cada um daqueles homens era procurado nos registros dos livros genealógicos das famílias sacerdotais. E aqueles cujo nome não era encontrado, não era achado nos registros genealógicos, eram considerados inapropriados. Em algumas versões falam que eram considerados imundos
para o sacerdócio. O que habilitaria um homem para o sacerdócio não era a sua competência, a sua habilidade, o seu talento, mas a sua natureza, a sua linhagem. Será que isso teria alguma relação com o que nós lemos em Apocalipse sobre ter o nome num livro? Será que seria apenas uma coincidência? Ou será que está falando de um reino de sacerdotes que, por meio de uma nova linhagem espiritual, reinarão sobre a terra com o Rei do Reino? Será que existe alguma relação do nascer de novo, de ter uma nova natureza em Cristo, com ser habilitado para agora pertencer a essa nova ordem de sacerdotes que ministram num tabernáculo espiritual? Um livro que eu recomendo você estudar para se aprofundar nesse princípio é Hebreus, porque Hebreus vai falar da relação de sombra e realidade. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 5, por exemplo, vai falar a respeito da obra de Moisés e o tabernáculo como uma sombra que aponta para todo o propósito consumado em Cristo Jesus, como agora o nosso novo sumo sacerdote, o sacerdote de uma nova linhagem, de uma nova ordem de ministros de Deus. Lendo o Hebreus, nós vamos compreender por que Cristo não se levanta como sacerdote segundo o sacerdócio levítico. Por isso que Cristo se levanta a partir da linhagem de Judá, para se assentar no trono de Davi, e isso aponta para a realidade do reino. Porém, Cristo vai ser constituído sacerdote a partir da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque que aparece em Gênesis abençoando Abraão, de quem nasceu posteriormente a ordem levítica. Então, o que abençoa é superior àquele que é abençoado. Cristo vem sendo representado numa ordem superior, numa ordem anterior à ordem levítica. Por isso, por meio de Cristo, somos constituídos uma nova família espiritual, uma nova ordem sacerdotal, que a partir dessa reconciliação com Deus, a partir de sermos trazidos de volta à relação com Deus, somos constituídos filhos, família e sacerdócio. E aqui eu quero chamar a tua atenção para o processo a partir do qual as coisas acontecem no reino de Deus. Primeiro, somos constituídos família de Deus. Depois, prestamos serviço como ministros de Deus. Primeiro, nós passamos por Abraão, que é pai, que constitui uma descendência a partir do qual nasce um povo. Depois, nós nos encontramos com Deus em Moisés, a partir do qual é constituído um serviço a Deus. Nós temos uma tendência a sermos mais operacionais do que relacionais. Por quê? Porque somos bons de trabalho, mas somos ruins de relacionamento. Essa ênfase que nós damos ao trabalho, ao serviço, ao operacional, pode ser um sintoma de um excesso de tarefa e uma falta de natureza. Por que enfatizamos isso? Porque assim como foi mencionado no texto do devocional, temos nas Escrituras severas consequências para quem ousou assumir uma função sacerdotal sem ser de natureza sacerdotal. O rei Uzias, que ao se ensoberbecer por causa da grandeza do seu reinado, ousou se apresentar para o sacerdócio baseado no seu poder e não na natureza, e imediatamente lhe saiu uma lepra, foi exposta a sua falta de natureza santificada. Por isso que o nosso sacerdócio é real, ele tem a natureza desse reino, por isso que nós somos embaixadores desse reino, porque nós somos nascidos dele, temos a natureza dele. Por isso que Paulo vai falar que somos concidadãos dos santos e família de Deus. Logo nós concluímos que todo sacerdote ele é ministro diante de Deus, e a partir do estar diante de Deus, lhe é dado autoridade para exercer governo e domínio sobre a terra. Porém, nem todo aquele que é governante sobre a terra tem natureza sacerdotal para ser ministro de Deus. Eu vou repetir isso. Todo sacerdote ministro de Deus que está diante de Deus, a ele é conferida autoridade espiritual para ser governante sobre a terra. Mas nem todo governante da terra tem natureza sacerdotal para ser ministro diante de Deus. Portanto, não se trata de reis que são sacerdotes, mas se trata de sacerdotes que reinam. Por isso que um dos aspectos do sacerdócio é que sacerdócio é um
posicionamento. Sacerdócio fala de quem somos, natureza, e fala diante de quem estamos, que aí é um posicionamento espiritual. Por isso que Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, vai falar que antes de tudo, esse homem foi criado para estar diante dele. Isso fala de um posicionamento original. Por isso que na queda, o homem não é primeiramente questionado sobre o que ele fez, mas sim questionado sobre onde ele estava, porque por causa da queda ele perde o seu posicionamento de estar diante dele, como ministro dele. Então a grande questão dentro do sacerdócio é diante de quem estamos e a partir de quem fazemos. E é esse posicionamento que vai conferir ao homem a autoridade espiritual. Entenda algo, o poder pode ser usurpado, o homem pode tomar o poder para si, mas a autoridade só Deus pode conceder. Quando nós vemos a relação entre Saul e Davi, nós vemos isso claramente, porque sobre Saul estava o poder, mas sobre Davi estava a autoridade. Poder político pode estar sobre Saul, mas a autoridade espiritual estava sobre Davi. Então nós devemos tomar muito cuidado para não confundir poder político com autoridade espiritual. Isaías 61:6 vai dizer: vós me sereis chamados sacerdotes do Senhor e serão chamados ministros do nosso Deus. Hebreus capítulo 5 vai falar que eles são constituídos nas coisas concernentes a Deus. Aí então nós chegamos no momento de entender que sacerdócio é uma responsabilidade. Sacerdócio é natureza, fala sobre quem somos. Sacerdócio é um posicionamento, fala diante de quem estamos. E sacerdócio então é uma responsabilidade, porque fala do serviço que prestamos a partir do lugar espiritual que estamos. Entenda que a nossa natureza, quem somos e o nosso posicionamento diante de quem estamos fala da dimensão sacerdotal. E tudo o que fazemos a partir dessa dimensão sacerdotal é real no sentido de reino. O povo sacerdotal do reino de Deus que caminha sobre a terra com autoridade espiritual. E aí nós vamos compreender que sacerdócio é responsabilidade. Os sacerdotes, eles ensinavam as escrituras, os sacerdotes exerciam liderança, eles julgavam as questões do povo com justiça, eles eram totalmente consagrados a Deus e preservavam a pureza das casas e das famílias. Além de todas essas responsabilidades que você vai encontrar na sombra do Antigo Testamento se cumprindo na realidade do Novo Testamento, eu encorajo você a ler, por exemplo, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, a partir de uma perspectiva sacerdotal. Porque aquele que é humilde, aquele que não tem um conceito elevado demais sobre si mesmo, que não tem o seu reino, a estes Deus dá o reino, isso é sacerdotal. Aqueles que são mansos, aqueles que não lutam por um território, que não fazem algo para si ou por si, a esses herdarão a terra. Por quê? Porque os filhos de Deus são herdeiros. Porque os filhos de Deus são herdeiros, não lutam por território, não são territorialistas. Por quê? Porque reconhecem que tudo é de Deus. Cada princípio das bem-aventuranças não fala de uma tarefa, mas fala de uma natureza. Não fala de algo a ser feito, mas fala de um tipo de gente que somos. Homens que a partir da cidade edificada sobre o monte são sal e luz na terra. Isso é totalmente sacerdotal. Sacerdócio é natureza, sacerdócio é posicionamento, sacerdócio é responsabilidade e serviço, sacerdócio é missão. E aí nós conseguimos organizar todo esse contexto sacerdotal a partir de 3 princípios teológicos extremamente importantes. Primeiro, que o homem foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus, a imago Dei. Segundo, que antes da fundação do mundo nós somos escolhidos nele para estar diante dele. Isso é o corandel, o homem segundo a imagem de Deus, diante do Pai, a fim de cumprir a missão sacerdotal do reino de Deus. Quando você vai olhar para a grande comissão, por exemplo, você vai ver que a grande comissão é uma grande comissão sacerdotal.
sacerdotal, porque quando fala de pregar, está falando de ensinar a lei, de compartilhar a mensagem, isso é sacerdotal. Quando fala de batizar aqueles que creem, está falando daqueles que eram responsáveis pelos cerimoniais de purificação, e isso também é sacerdotal. Quando fala dos sinais seguirem aos que creem, quem validava se o sinal ou não era verídico eram os sacerdotes. Jesus mandava aqueles que eram curados se apresentarem aos sacerdotes. Olha que interessante, todos os aspectos da grande comissão fala da nossa missão sacerdotal. Então, o que precisa acontecer para que isso funcione, para que de fato sejamos homens e mulheres sacerdotais? Nós precisamos entender que o sacerdócio não é uma classe especial de ministros. Nós temos que desconstruir esse modelo mental que associa o sacerdócio com uma classe especial de ministros e assumir assim o legado da Reforma Protestante, que resgata o princípio do sacerdócio de todos os santos, de que todos os santos são ministros de Deus, são sacerdotes. E enquanto nós não assumirmos o nosso sacerdócio em Cristo como povo do reino de Deus, nós continuaremos elegendo mediadores. Ou seja, se recusamos nos aproximar diante de Deus por meio de Jesus, elegemos mediadores humanos que assumem essa responsabilidade de falar com Deus por nós e falar da parte de Deus para nós. Como que nós vamos levantar o testemunho na terra do povo do reino se nós não nos apresentamos diante de Deus? Homens que temem se apresentar diante de Deus como sacerdotes são homens que dificilmente saberão como governar diante dos homens. Por isso que muitos têm problema com o poder, porque ainda não encontraram a fonte da autoridade. E entenda isso, o sacerdócio não se limita a uma tarefa a ser feita, mas a uma realidade espiritual a ser desenvolvida. Tem a ver com o que somos. Nós somos casa de Deus. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 3, vai dizer que Cristo tem maior honra do que Moisés. Por quê? Porque Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, mas Cristo é quem estabelece a casa de Deus que somos nós. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 4, vai falar que nós somos pedras vivas que constituem uma casa espiritual, a partir da qual se presta sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que você guarde essa palavra no seu coração. Nós somos uma família sacerdotal. Para que o Rei do Reino volte para reinar sobre a terra, é necessário que o povo do reino esteja pronto. E quando que o povo do reino estará pronto? Quando ele desenvolver a sua natureza sacerdotal, quando ele encontrar o seu posicionamento sacerdotal, quando ele assumir a sua responsabilidade sacerdotal, quando ele cumprir a sua missão sacerdotal. Quando o texto de Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem vem, não está falando apenas de um desejo pela sua vinda, mas está falando de um povo que está pronto para a sua vinda. Será que nós podemos falar, Senhor, pode vir reinar, porque nós, como seu povo sacerdotal, já somos ministros aptos para governar sobre a terra contigo? Temos muito que pensar sobre isso, temos muito que meditar sobre isso e temos muito o que nos posicionar com relação a isso. Que essa palavra te inspire, te encoraje, mobilize e nos leve a avançar, preparando o caminho do Senhor. Que Deus te abençoe e espero você no nosso próximo devocional.